Olá, seja bem-vindo a mais um Repensar. Hoje nós iniciamos o programa perguntando a você: como você tem se relacionado com você mesmo? Sua relação tem sido tranquila, difícil? Você tem se sentido feliz, em paz consigo mesmo e com o que você tem? Estas são questões que fazem parte do livro que nós vamos abordar hoje, que nós vamos conversar e discutir sobre ele. Equilíbrio emocional, que tem como subtítulo Como promover a harmonia entre o pensar, sentir e agir. E nós trazemos, para nossa alegria, mais uma vez, a psicóloga e escritora Lourdes Possato, que é a autora do livro. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao programa. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Bom, mais um livro que pode nos ajudar um pouquinho mais, né? Com certeza. No programa passado a gente falou de ansiedade, hoje a gente vai falar desse equilíbrio emocional. E aí eu começo perguntando para você, o que é equilíbrio emocional? Né? É uma pessoa que não ri demais, não chora demais, ela não se exalta nunca. O que é ter equilíbrio emocional, Lourdes? Equilíbrio emocional é estar em paz com as próprias emoções. Né? Não é aquela coisa fria do robô, não é aquela coisa eufórica, mas é a pessoa aprender a lidar com as emoções dela e saber aceitar as emoções. E aí ela vai sempre aceitar, elaborar e dar um encaminhamento. Quer dizer, se a pessoa fizer isso, ela está equilibrada emocionalmente. E é claro que isso depende, envolve o autoconhecimento. Né? A pessoa, no mínimo, aprender a se olhar. Sempre o autoconhecimento é fundamental, né? Em tudo. Porque se a pessoa não sabe, não aprende a perceber como ela funciona, como ela vai mudar? Sim. Né? É difícil você mudar aquilo que você não sabe como é que está sendo. Então, é bacana quando a pessoa se propõe a observar, se perceber como ela age, quais as crenças que estão dentro da história dela, e a partir daí criar uma mudança de atitude. Os estudiosos da filosofia, eles dizem em algumas palestras que a gente assiste, que o interessante é você se perguntar sempre, né? O que eu quero, o que eu preciso, ou assim, a cada pergunta você tem uma resposta, você se dá uma resposta, e a cada resposta você tem outras perguntas. Isso é uma forma de você se autoconhecer? Na Gestalt terapia, uma das coisas importantes que eu sempre coloco é a pergunta do como eu me sinto com isso. Sabe? Porque a cada dia, a cada momento, a pessoa pode estabelecer um contato com ela mesma. O contato ideal não é aquilo que a gente pensa, porque esse pensamento pode estar muito contaminado, a nossa mente é muito tagarela. O contato verdadeiro é aquele que estabelece o como eu me sinto. E a resposta tem que ser bem. Como eu me sinto com isso? Bem. Se eu não me sinto bem, eu vou parar e vou ter que refazer essa relação. Ou eu vou me questionar o processo de cobrança que eu estou me fazendo, o script que eu criei. Normalmente mulheres, elas se colocam um script rígido às vezes e elas não questionam. Elas se sentem escravas de um script que elas mesmas criaram, mas elas não mudam o script. Então, quer dizer, a gente precisa se perguntar como eu me sinto com isso, para estabelecer o contato com o sentir e aí você saber se você está no seu caminho, sendo a sua natureza verdadeira, ou se você está sendo um papel pesado, às vezes, e que está mais prejudicando do que beneficiando. Então, essa coisa, você tem que não dar muita importância para o que o outro pensa de você, Lourdes? Muito importante. Sabe por quê? Embora um dos mecanismos mais comuns da nossa formação neurótica seja esse, a preocupação com o que o outro vai pensar, a preocupação em agradar todo mundo. E a gente precisa questionar muito isso, porque, primeiro, não dá para agradar todo mundo. Se eu vivo em função do outro, eu não estou em função de mim. E aí eu crio autoabandono, autorrejeição, uma série de coisas. E uma coisa importante, auto-irresponsabilidade. Porque se eu estou promovendo o outro preocupado em satisfazer as necessidades dele, eu não estou olhando para as minhas. E aí fica um jogo meio neurótico, que é assim, eu faço para você, então você vai fazer para mim. Só que às vezes o outro não faz. Então, no mecanismo do relacionamento, esse sacrifício sempre vai gerar expectativa e frustração.
Então é bom não incorrer, né? Sim. Nessa história do agradar, até porque é desafio impossível e a pessoa cria uma ansiedade danada para tentar agradar e não consegue. Não consegue. É a mesma coisa tentar convencer, né? Você não consegue. Você não consegue. Você pode falar o que você pensa. Se o outro estiver aberto para acatar o que você está falando, ótimo. Se não, não. A gente nunca convence ninguém de nada. Então você tem que... o foco maior, então, o foco principal da vida somos nós mesmos. Isso não quer dizer egoísmo. Não, é responsabilidade. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa egoísta. Aquela mãe, por exemplo, que convence o filho a não sair, né, numa noite chuvosa porque ela é que vai ficar preocupada. Sim. Isso é uma atitude egoísta. Né? Que se ela de repente falasse para o filho, olha, então tá, ok, mas tome cuidado, porque eu me preocupo, mas tudo bem, ele quer sair, enfim, a vida dele. Então percebe o malabarismo? Isso é muito mais egoísmo do que ela assumir a responsabilidade pela preocupação dela. Eu estou me preocupando, então o que eu vou fazer com essa preocupação? Que é lidar com a emoção, aquilo que eu falei agora há pouco. Interessante. E é o que a gente faz mais na vida, né? A gente acha que isso é amor, né? Amor... Cuidar demais. Cuidar demais. Isso é apego, não é amor, né? É proteger o outro demais, é desconfiar. Ou às vezes é viver disso, porque às vezes a pessoa não vive a vida dela, ela vive a do filho, a do marido, a da mãe. E aí ela preenche buracos que ela teria que preencher. De novo, então o caminho seria da autorresponsabilidade. E não se responsabilizar pelo outro, que não tem muito sentido. Tá, e aí, falando ainda de responsabilidade, que você começa conceituando responsabilidade, né? Que eu acho que isso é uma dificuldade muito grande de todas as pessoas. Se responsabilizar por si, e por tudo que você faz. As pessoas não admitem isso. É difícil admitir que tudo que nos acontece, que tudo que a gente vive, que a gente experiencia, é responsabilidade nossa. Isso é um fato. É um fato, mesmo porque existe uma explicação, uma salada de interpretação errada sobre a palavra responsabilidade. Então, o que é responsabilidade? Responsabilidade é a capacidade de gerar respostas. É só isso. Responsabilidade não significa não errar, ter que dar certo, ter que ser perfeito, ter que dar conta. Isso não é responsabilidade, isso é obrigação, né? Aquele conceito de obrigação, de peso, enfim. A responsabilidade é justamente isso. Eu vou gerar uma resposta a partir de tudo que eu fizer. Então, se eu consigo organizar essa ação, eu vou sempre fazer o melhor que eu posso. E aqui eu não estou envolvida no acerto. Sim. Porque eu sei que eu vou fazer o melhor que eu posso, então eu não vou me cobrar. Então, a preocupação da responsabilidade, o foco da responsabilidade não está no resultado, mas está na ação. Por isso que assumir a responsabilidade forma uma dinâmica constante e a pessoa se sente viva. Se ela foge dessa responsabilidade, ela morre para ela mesma. É o que a gente chama de depressão, morte existencial. Muito bom. Eu estou preocupada com o resto, menos comigo. Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos recebendo a psicóloga e escritora Lourdes Possato e nós estamos falando sobre o livro Equilíbrio Emocional, como promover a harmonia entre o pensar, sentir e agir. Bom, Lourdes, esses temas são fabulosos, né? Porque fazem a gente pensar e refletir no nosso comportamento, até nas nossas dificuldades do dia a dia, né? E às vezes a gente nem se dispõe a pensar muito nisso, mas a gente tem, né, uns sintomas aí que nos fazem sofrer um pouquinho, né, por conta desse não refletir, né? E uma coisa que eu achei interessante no livro você faz uma diferença entre limite e impotência, né? Muitas vezes a gente se considera incompetente, impotente, né? Que são coisas um pouco diferentes, mas que em algumas situações você se vê impotente e outras vezes você se vê incompetente, né? Mas que não é muito verdadeiro essa situação. Eu não estou incompetente em algumas situações, mas eu estou limitada a isso? Você sabe que eu sinto assim, que todas as vezes que alguém se sente incompetente ou impotente, isso já significa mau uso do poder dele.
e uma interpretação errônea dessa capacidade de atuar. Então a impotência, por exemplo, vamos pegar um exemplo real, denso. Eu não posso levantar o peso de 1 tonelada, eu não posso levantar uma jamanta, tá? Eu não me sinto incompetente por isso. Exato. Então você percebe? A palavra incompetente, impotente, vem sempre com aquela conotação negativa. Quer dizer, mas se eu falar, eu não sou capaz de levantar tal peso, não sou, ponto. Eu não vou me sentir horrível por isso. Mas eu vou dizer, puxa, eu me sinto incompetente porque eu não consegui fazer aquela pessoa feliz. Mas eu não posso fazer aquela pessoa feliz. Então não existe uma incompetência, uma impotência, existe um limite. E um dos pontos importantíssimos do equilíbrio emocional é identificar esse campo de ação. Até onde eu posso ir? O que eu posso realmente fazer? Porque as pessoas às vezes se cobram saber uma coisa que elas não sabem. Ah, mas eu sou burro, eu sou incompetente. Veja, não é incompetência no sentido, vamos pegar o exemplo, aprender chinês. Ora, a gente como ocidental tem uma dificuldade natural para esses ideogramas dos orientais, né? Então vai ter uma dificuldade maior de aprender chinês do que de aprender inglês. Sim. Aí, por exemplo, alguém diz, nossa, como eu sou burro, como eu sou incompetente com isso. Você não é incompetente, é que existe uma dificuldade real. Se eu não sei, eu não posso me cobrar saber. Então eu preciso me dar um tempo para aprender, treinar e poder executar de uma maneira boa. Mas mesmo quando eu já sei e executo bem, eu não posso me cobrar a perfeição, porque é passível de erro. Não tem aquele dia que você levanta com menos disposição, sim, o dia que você está gripada. Como que nesse dia você vai se cobrar a mesma disposição de um outro dia que você estava bem, com uma saúde perfeita, você dormiu adequadamente? Então nós mudamos, nós somos flexíveis. Por isso que vem aquela história do aqui e agora que eu falo. Sim. Porque no aqui e agora eu vou realmente perceber o que depende de mim e o que realmente eu posso fazer. E não para não entrar nessa salada de não respeitar o limite e se julgar dentro de uma incompetência ou impotência quando simplesmente é um limite. Eu não posso fazer aquilo. Eu não consigo. Bom, qual o problema de admitir essa verdade? Certo. Aí acho que entra um pouquinho de orgulho, né? Entra a vaidade pura, vaidade, né? Porque que cobra que a pessoa seja um robô, mas ela não é. Sabe, mãe super-herói, né? Aquela heroína que dá conta de tudo, que faz tudo, que não se cansa, que salva todo mundo, que faz todo mundo feliz. Isso não existe. É um ideal que ela cria na cabeça dela. E é muito saudável perceber que é um ideal impossível. Acho que se a gente pegar, né, na religião, Jesus, que para nós é o ser mais perfeito que já habitou este planeta, ele não conseguiu agradar todo mundo, ele não conseguiu convencer todo mundo, né? Ele não conseguiu fazer todo mundo feliz, porque ele não vai conseguir fazer o que o outro tem que fazer. Eu acho que Jesus deu grandes diretrizes para nós, né, que estão no Evangelho, mas é aí aquela história que você falou, ele não foi amado por todos, ele não foi nem reconhecido, nem respeitado. Por quê? Porque as pessoas não tinham prontidão, mas aquelas que não tinham prontidão, então estavam erradas? Não, elas não tinham prontidão, não tinham abertura, não tinham olhos de ver. Então, sabe, tem que ter respeito. Então, tanto eu vou ter que respeitar o nível do outro, onde ele se encontra, como respeitar o próprio nível interno. Porque, um exemplo interessante, as pessoas, por exemplo, querem emagrecer. Mesmo que elas quiserem emagrecer e se predisponham a fazer uma atividade física, o corpo vai reagir dentro de um certo tempo. Não adianta ela ficar 8 horas por semana na academia durante uma semana, ela vai machucar-se inteiramente, sim, ela vai, acabar com as juntas dela, com os ligamentos. Então o corpo não admite isso, fazer isso seria desrespeito. Sim. Então você percebe, tudo tem um tempo, tudo tem um jeito de agir. Se você não aceita essa regra física, porque nós estamos dentro de um corpo físico, então você recai no tal do desrespeito que gera a cobrança e que gera essa crítica de impotência.
Então, eu acho que essa coisa de equilíbrio emocional tem muito a ver com a liberdade, né? Com o livre-arbítrio. A minha liberdade vai até onde começa a sua. Então, o meu limite também vai até onde começa a sua ação, né? Sim, porque se o outro não deixa você entrar... Você não consegue. Não consegue. A mesma coisa é você querer que o outro te faça feliz. Também é a mesma situação. É a mesma situação. Porque... Essa coisa de esperar que o outro faça feliz, geralmente acontece porque a pessoa se cobra fazer o outro feliz. Ela se cobra em primeiro lugar. Então ela gera o sacrifício, que vai gerar expectativa, que vai gerar frustração. E que vai gerar depois uma cobrança e uma briga. Porque como que o outro não faz ela feliz? Verdade, verdade. Entendeu? Então a gente pode começar, Lourdes, mudar isso, até pelo falar, pelo português, né? Na nossa língua. Eu tenho que, eu posso substituir por eu posso ou por eu quero. Eu quero, o que eu prefiro. O ter que normalmente impõe uma ideia de obrigação. Tem porque tem. De repente, assim, aquela ideia da ameaça subliminar. Quer dizer, tem que fazer. E se não fizer, dá a impressão que vai acontecer uma grande catástrofe. Aliás, é um negócio interessante. Eu já ouvi pessoas me contarem que o simples fato delas pararem para tirar um pouco do tem que, ou no mínimo se perguntarem o que vai acontecer de bem terrível se ela não fizer, já diminuiu a angústia, a ansiedade delas, porque elas identificaram que não ia acontecer nada de bem terrível. Porque às vezes as pessoas se comportam como se elas fossem pagar uma multa incrível, né? Sim. Você não lavou a louça, nossa, vai cair o mundo, vai cair a casa. E ela precisa identificar o campo de ação, o querer, para sair um pouco dessa pressão, porque você se coloca sob pressão quando você se exige e não chega a um acordo. Entendeu? Então, e isso aí eu volto, né? Insisto, né? Isso não é ser egoísta. Não, é ser responsável. Certo. Por quê? Existe uma lei muito importante. Ninguém respira por você. Então vamos falar isso já. Tá. Ok. A gente vai convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos e ajudar a TV Mundo Maior a crescer. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. A Fundação Espírita André Luiz agradece a sua contribuição. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. O Repensar está de volta. Hoje nós estamos falando sobre o livro Equilíbrio Emocional, como promover a harmonia entre o pensar, o sentir e o agir. E nós estamos conversando com a psicóloga e escritora, autora do livro, Lourdes Possato. Bom, Lourdes, a gente está falando de emoções, né? Como lidar com essas emoções e como a gente pode descobrir as raízes, né, emocionais dos nossos problemas, né? Onde elas estão localizadas? Quando elas foram plantadas? Onde elas foram plantadas, né? Olha, eu identifico dois momentos importantes, duas fontes importantes. Primeiro, a formação aqui. Tudo que a criança ouviu, tudo que foi exigido dela, tudo que foi passado. Então a criança tem uma espécie de instinto natural, claro, de sobrevivência. Então a criança, vamos pegar lá o exemplo do lar cobrador, repressor. A criança ouve muitas cobranças e ela é punida por cada vez que ela faz alguma coisa supostamente errada, quer dizer, o outro acha que ela errou. Então ela apanha, é colocada de castigo. Isso é o suficiente para a criança aprender a entrar num mecanismo de cobrança, autocobrança, autoperfeição. Então ela cria uma espécie de mecanismo de sobrevivência. Eu não posso errar, eu tenho que atender às expectativas, eu tenho que ser legal, eu tenho que ser certinho. Para quê? Para receber do outro alguma coisa. Então a aceitação, o carinho, a valorização. Então você vê, aqui a gente tem necessidades emocionais que são essas que eu falei, a aceitação, a valorização, o carinho, enfim. Então a criança tende a desenvolver um mecanismo de sobrevivência, que são esses decretos, para receber isso de fora. Então ela vai fazendo isso, desenvolve esse comportamento, até que um dia a vida cobra, que ela tem que evoluir, ser si mesma. Então aqueles mecanismos, decretos de sobrevivência, acabam se transformando em faca de dois gumes, que eu chamo.
porque a pessoa usa tudo aquilo contra ela mesma. Na hora que ela se cobra, ela se pressiona, ela se maltrata, ela faz mal. Então ela cria problemas para ela. Ao criar os problemas para ela e sofrer por conta disso, ela vai perceber que ela tem que mudar. Então esse é o mecanismo da busca pela melhora. Então a raiz emocional está um pouco nessa formação, quer dizer, na maneira como a criança concluiu que ela precisava ser. Então a gente não pode dizer que ela só é fruto do ambiente em que ela viveu. Aí tem algo mais? A outra fonte, que eu acredito piamente no nosso propósito de vida. Então, quer dizer, você reencarna e você já tem crenças que você traz da outra vida. É bom que a gente até esqueça, tudo bem, como a própria doutrina fala, mas você já traz um mecanismo meio tendencioso. Por isso que a gente não nasce no lugar errado. Sim. Então aí entra aquela história, ninguém é vítima, né? Você tem um decreto, um propósito de vida aqui. Então não adianta ficar criticando a família, o lugar que você nasceu, o país. Isso tem um propósito na sua vida. Você precisa daquilo. Sim. Até para trabalhar a sua necessidade, o seu ajuste kármico. Então essa é a fonte que a gente traz de lá, que faz com que nenhuma situação aqui seja por acaso, logo ninguém é vítima, mas a formação que o indivíduo recebe se junta a isso. Então, quer dizer, essa formação pode auxiliar ou prejudicar muito. Porque a gente vê numa mesma família filhos sendo tratados da mesma forma. O lance da simpatia. Mas uns desenvolvem um desequilíbrio e outros não. Por conta dessa individualidade e de uma sensibilidade que está dentro da individualidade. Então, um irmão, por exemplo, nem vai achar ruim o fato do pai ser um sujeito pouco afetivo. Em compensação, a irmã dele, nossa, vai carregar isso pro resto da vida. Meu pai não foi afetivo comigo. Dava a impressão que eu era ruim. Então, você percebe como a criança tende a concluir que ela é ruim por conta do comportamento dos adultos? E isso é uma coisa que a gente tem que corrigir. Porque são decretos, são conclusões totalmente errôneas. Por exemplo, um exemplo bem comum, não atender a expectativa da sua mãe ou do seu pai não é erro. Olha que coisa magnífica quando a pessoa entende. Sim. Então eu não tenho que corresponder? Não. E por que não? Porque não, você é uma outra pessoa. Você não tem que corresponder à expectativa dele, porque corresponder à expectativa dele seria ser ele, ser uma extensão dele. A gente ouve isso, e na família isso mesmo. Liberta, isso, né? Na família, na sociedade em geral, né? Eu gosto da minha mãe porque ela é minha mãe. Eu gosto do meu irmão porque ele é meu irmão. Isso é uma obrigação. E isso te traz conflitos. Porque se você não se identifica, se você não atende, ou se você não quer atender, ou se você não pode atender a expectativa da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, né? Isso não significa que você esteja errado. Exato. Né? Só que a criança, ela conclui defensivamente, instintivamente, que ela é sim responsável, que ela é errada. Isso lá na frente a gente tem que corrigir. Então, na medida que, como que a gente vai resolver então essas crenças emocionais? Quando a gente percebe o nosso mecanismo de vida, de conclusão, e que foi inadequado, quer dizer, não tem validade eu criar essa generalização. Então eu não atendo a expectativa da minha mãe, logo eu sou um erro. Não, eu não atendo a expectativa da minha mãe, ponto. Isso é um fato, eu não tenho que atender. Por quê? Porque eu sou uma outra pessoa. Então, se a pessoa começa a avalizar-se, a dar uma compreensão para ela mesma, aí ela está resolvendo os problemas emocionais, porque ela está fazendo para ela o que ela sempre esperou que viesse de fora. Muito bom. A gente não falou que isso tem solução, mas ela tem solução, né? Tem solução. Com certeza. O livro diz isso e pode nos ajudar, né? Claro, sem dúvida. Agradecemos muito a sua participação, Lourdes. Eu que agradeço. Você quer adquirir esse livro, Equilíbrio Emocional, Lourdes Possato? Entre em contato com a Mundo Maior Editora, www.mundomaior.com.br. E se você quiser nos sugerir algum tema, escreva repensar@tvmundomaior.com.br. Eu te encontro no próximo programa. Até lá.